Meus queridos irmãos, pastor Ramon aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, continuando aí, a nossa proposta de apresentarmos as cartas de João de forma bem devagarzinha, verso por verso, e entender a mensagem dessas cartas tão preciosas, tão pouco exploradas, não é verdade? Mas cartas preciosíssimas para os nossos dias. Irmãos, esse projeto ele surgiu das reuniões de oração aqui da Igreja do Baixo Guandu. Nós aproveitamos as nossas reuniões de oração para também conhecer um pouco, fazer de forma bem tranquila e conhecermos conhecer mais da Palavra de Deus. Então nós vamos continuar. Se você não viu a série na primeira carta de João, vai lá no YouTube da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, tem uma playlist lá que se chama Primeira Carta de João, Tem uma outra que é Apocalipse, mas ele ainda não está completo, porque nós começamos a gravar os sermões de Apocalipse na igreja, mas acabamos perdendo os áudios, Então, é um projeto futuro, mas nós vamos também apresentar toda a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Mas por enquanto, segunda carta de João, aproveita, se inscreva no canal aí, ative aquele sininho, onde você recebe as notificações. A minha intenção é todos os dias soltarem 2 vídeos, um às 8 da manhã e um às 5 da tarde. Não sei se vou conseguir, mas mantenha aí, eu espero que essa série esteja sendo bênção para a sua vida. Então, nós vamos para a segunda carta de João, vamos ler os versos 1 até 3 e teremos aí algumas questões introdutórias a respeito dessa carta tão pequenininha, tem nem capítulo, para você ter uma ideia, mas 13 versos apenas, mas com uma mensagem maravilhosa para os nossos dias. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, serão conosco em verdade e em amor. O Espírito Santo nos guie, que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, por que João escreve uma segunda carta? Parece que algum tempo depois que ele escreveu 1 João, ele recebe algumas notícias, O verso 4 aí fala que ele ficou sabendo, ele ficou alegre de receber notícias da carta. Então ele está muito feliz, porque parece que a primeira carta surtiu efeito, as pessoas leram e entenderam a necessidade de combater os falsos mestres, de olharem com aqueles testes, e identificarem o verdadeiro e o falso crente. Mas o fato é que alguns ainda estavam caindo no conto dos falsos mestres. Mesmo com um grande levante, com essa ideia da igreja se fortalecendo, os missionários do mal continuavam lá com a sua campanha. Não pense que o diabo não tem seus missionários, que ele tem. Ele levanta pessoas também para pregar uma falsa doutrina, um falso evangelho, mas eles estavam lá na igreja e João então escreve, ele está feliz porque alguns ouviram, mas ele escreve de novo, ele reafirma a necessidade de sermos firmes e de combatermos os falsos mestres. Os falsos mestres aqui são os mesmos da primeira carta. Era um pré-gnosticismo, docético. Se você olhar para o verso 7 da carta, ele vai falar, o problema era o mesmo, esses falsos mestres não acreditavam que Jesus Cristo veio em carne. Então eles ainda rodavam ali. E João escreve para fortalecer, talvez seja por isso que a carta é pequena, mas ele escreve para reafirmar e fortalecer, então, o combate aos falsos mestres. Aliás, a importância de estudar essa carta pequenininha está aí. Irmãos, só na segunda carta de João é que nós temos, por exemplo, lá no verso 10 e no verso 11, um ensino muito forte, dizendo que nós não devemos ter comunhão com os falsos mestres. Só a segunda carta de João que traz esse ensinamento dessa forma tão direta, tão poderosa, mas ele diz que nós não devemos nem receber esses em casa. E o verso 9 também ensina a não relativizarmos a doutrina. Talvez seja o grande ponto para mim dessa carta, essa ideia da não relativização. Doutrina não é coisa relativa que pode ser mudada de acordo com os tempos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, nós adotamos algo como símbolos de fé
os catecismos de Westminster e a confissão de fé de Westminster. Alguns criticam a igreja presbiteriana dizendo que isso é um dogmatismo frio ou uma aproximação. Alguns dizem que catecismo é coisa da igreja católica. Mas, irmãos, olha só, por que nós... Não é que nós... O catecismo maior não é a confissão de fé, os catecismos não são a nossa Bíblia. Tanto que você vai perceber aqui nessa exposição, se você viu 1 João, você se percebe que o nosso ponto-chave é a palavra de Deus. Mas nós entendemos e vimos a necessidade de deixar registrados os limites doutrinários. A confissão, para nós, a confissão de fé de Westminster, é uma exposição da doutrina bíblica. Então, quando a igreja tem isso bem delimitado, ela corre menos risco de ficar vulnerável. Os falsos mestres, por exemplo, vêm entrando em algumas frestas, em alguns locais, e quando a doutrina não está bem definida, é aí que eles entram e causam problemas, né? E olha, é muito importante que toda igreja no final tem uma confissão de fé. Até aquela igreja que diz assim, não, nós não temos uma confissão de fé. Bom, essa é a sua confissão de fé, né? É não ter confissão de fé. Mas eu te convido a conhecer a confissão de fé de Westminster e perceber o quanto ali a exposição bíblica ela é bem feita. Mas a questão aqui é isso. João então está ensinando, porque muitos ouviram a primeira carta, mudaram de vida, mas os missionários do diabo ainda estão lá. Esses infelizes ainda estão pregando uma falsa doutrina. Então João diz, olha, cuidado, a doutrina não pode ser relativizada e não tenha comunhão com esses homens que relativizam a doutrina. Então vamos lá, algumas notas. Olha que interessante, porque esta carta, igual à primeira carta, também não é assinada pelo apóstolo João. Por que nós chamamos ela de a segunda carta do apóstolo João? Você vê que ele começa no verso 1 se apresentando como o presbítero. Quem que é esse presbítero? E aí que é o ponto. Se você parar para pensar, o presbítero é aquele que é responsável pelo ensino da igreja. Se você é da igreja presbiteriana, você tem mais similaridade com o conceito do presbítero. É aquele que exerce o governo e o ensino da igreja. O pastor é um presbítero, né? A Bíblia nos mostra isso, que os presbíteros eram aqueles que governam a igreja, são os eleitos para o ensino e o governo da igreja. Então, Pedro se chama de apóstolo lá, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1, Pedro ele chama a si mesmo de apóstolo, de presbítero. Então parece que era costume também, os apóstolos também eram designados como presbíteros. Além disso, você vê que tem um artigo definido aí, é o presbítero, ou seja, era alguém muito conhecido. Então, tendo em vista que a carta tem um vocabulário muito parecido com João, o autor recebe notícias de que os seus filhos, na verdade, estão crescendo, que era algo que João pediu na sua primeira carta. Então, vocabulário parecido, assunto muito parecido, falsos mestres que negavam a encarnação de Jesus Cristo. Além disso, você tem testemunhas dos pais da igreja. Muitos pais da igreja atestaram que essa autoria era do apóstolo João. E é alguém muito conhecido a ponto de que ele não precisa se identificar. Ele só coloca sendo o presbítero e todo mundo identificaria. Então, nessas condições, não é de estranho imaginar que seja o apóstolo João, continuando, né, uma série de correspondências com alguma igreja. Qual igreja que é essa? Quando ele anuncia os seus destinatários, ele anuncia assim, continua o verso 1, a senhora eleita e aos seus filhos. Então, note que no decorrer da carta você vai perceber que essa senhora eleita não é uma pessoa, né? Não é uma mulher, né, que tem filhos, mas é uma forma como ele está tratando a igreja. Então, ele também não identifica qual igreja é essa. Tem algumas propostas, né? Tem gente que diz que foi para a igreja de Roma, outro que foi para a igreja de Pérgamo, mas o fato é que nós não sabemos qual igreja recebeu essa carta. Tendo em vista que a primeira era uma carta circular, né, tida como uma carta que circulou em várias igrejas, nós podemos também identificar
que esta é uma carta circular. Ela foi inicialmente a uma igreja, mas que correu por todas as igrejas da região. Provavelmente ela visitou as 7 igrejas que Apocalipse traz ali. E, lógico, por ser uma carta canônica, ela serve para a igreja de toda a época. Ela tem ensinamentos para nós e ensinamentos preciosos. Agora, um ponto aqui interessante é que, olha como é que os apóstolos, eles não tinham nenhuma dificuldade com a doutrina da eleição. Ele fala que essa igreja é uma senhora eleita. Eles sabem que é Deus quem define, é Deus quem apresenta e dá de presente aos seus eleitos a salvação em Cristo Jesus. Então, você tem aqui essa pessoa muito conhecida, provavelmente o apóstolo João, a tradição é muito bem segmentada de que era o apóstolo, muito bem firmada de que é o apóstolo João. Ele está escrevendo para uma igreja, a qual ele não define por nome, mas chama de senhora eleita. E aí ele qualifica essa senhora eleita. Olha como é que continua o verso 1. Ele vai dizendo que essa senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Olha o vocabulário. Verdade e amor são assuntos muito característicos da primeira carta de João. Ele fala muito, se você acompanhou, repito, você percebeu isso. João fala muito de verdade e amor, mas talvez o mais assim maravilhoso seja que João fale de amor. Sabe por quê? Porque João, no Evangelho, a gente chama ele de apóstolo do amor, mas se você for, por exemplo, o Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 54, se eu não me engano, você vai ver que teve um momento em que os discípulos de Jesus entram num local ali e as pessoas meio que não dão atenção, e aí, se eu não me engano, Tiago e João, eles perguntam para Jesus: Jesus, você quer que nós pensamos que desça fogo do céu para matar esse povo todo, para executar esse povo todo? Ou seja, João não era uma pessoa muito calma, não. Ele era uma pessoa com um coração meio duro, a ponto de perguntar a Jesus se não podia pedir para descer fogo do céu e matar as pessoas. Em Marcos, no capítulo 3, verso 17, também, se eu não me engano, ele é chamado de filho do trovão. E filho do trovão é uma designação de alguém meio duro, meio áspero. E esse filho do trovão se torna o discípulo do amor. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Aquele que antes pedia que caísse fogo do céu dos seus inimigos, para os seus inimigos, agora ele se torna o apóstolo do amor. Fala de amor, ele fala da verdade. E 2 conceitos muito importantes, né? Ele ama na verdade, ou seja, a base do amor é a doutrina. Falamos muito sobre isso na primeira carta de João, né? Como é que o que nos une é Cristo Jesus. A igreja que quer manter-se unida, ela precisa em todas as suas atividades estar em torno de Cristo, da verdade de Cristo. Não é, meus irmãos, aquela comida que a gente faz depois dos cultos, não é o cafezinho, não é o jantar, né? Não é as brincadeiras, né? Pode acontecer, é lógico que pode acontecer, mas união verdadeira, amor verdadeiro, só acontece em torno de Cristo. É só com Jesus Cristo. Nós amamos uns aos outros, porque estamos na mesma verdade, adoramos ao mesmo Cristo, ao mesmo Senhor e ao mesmo Salvador. E aí, em seguida, ele começa a mostrar então qual que vai ser o assunto da carta. Olha como é que ele termina o verso 1 e começa o verso 2. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então ele já começa a mostrar sobre o que ele vai falar. Os verdadeiros cristãos, eles estão unidos no conhecimento de Cristo, ou seja, não pode haver irmandade com falsos mestres. Esse é o grande tema. Os crentes se reúnem em torno do Cristo verdadeiro. E uma pessoa que prega o falso Cristo, com esse nós não devemos ter comunhão, não. Eles não são nossos irmãos, né? Muito duro neste tempo que nós ouvimos muito de que toda forma de amor é válido, onde nós ouvimos muito que o que importa é amar ao próximo como a ti mesmo. A carta de João vem nos mostrar essa verdade. Olha, não é assim.
Nós temos comunhão, nós nos amamos porque estamos em Cristo. É Ele que nos une, é Ele que gera em nós esse amor de irmão. Então, os verdadeiros crentes, eles amam uns aos outros porque estão unidos pelo conhecimento da mesma verdade a respeito de Cristo. Essa é a base da unidade cristã. Nós não nos unimos com os falsos. Nós não podemos, com isso, nós não podemos sacrificar a verdade em torno de uma falsa união. A nossa união verdadeira só vai acontecer se mantivermos firmes na doutrina. Se a sua igreja abandona a doutrina, a próxima coisa que vai acontecer é a irmandade. O amor entre os irmãos vai desaparecer. E olha, você, pastor, que talvez me ouve, pensa muito nisso. Se você quer unir a sua igreja e tem feito muitas coisas e não está conseguindo ver a união dos crentes, talvez seja aqui. Talvez aqui esteja o problema. Volte-se para a sã doutrina, volte para a doutrina de Cristo e creia que ela gera união. E aí, em seguida, ele faz a saudação aos destinatários. É o verso 3. A graça, a misericórdia e a paz. Graça era uma saudação grega comum da época e paz era comum também nas correspondências judaicas, né? Às vezes os cristãos se cumprimentam com a graça e a paz e tem gente que acha que tem alguma coisa mágica nisso. Não, não tem. Você pode cumprimentar com um bom dia, também não faz diferença. Eu acho bonito, é muito lindo os cristãos se cumprimentando com graça e com paz. Mas entenda que não há nada de santo, de sagrado nisso. Era comum das correspondências. E é interessante que ele acrescenta aqui misericórdia. E é um ponto interessante nessa saudação, porque a misericórdia é exatamente aquilo que é necessário para que nós não abandonemos na fé. É interessante que é a única vez que João vai usar essa palavra. Não tem mais nos escritos joaninos essa questão da misericórdia. Parece que o problema da igreja lá era exatamente esse, a falta de misericórdia. Então essas aqui eram bênçãos necessárias. Graça da parte de Cristo, a paz que uniria os crentes e a misericórdia para eles enfrentarem a apostasia, né, o abandono da fé. Então eles precisariam disso. Depois ele aponta a origem dessas bênçãos, verso 3. Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então é interessante, João destaca nessa filiação de Jesus Cristo e ser filho torna Cristo participante da mesma substância do Pai. Então, isso é muito importante a gente entender. Eu falei isso lá na primeira carta, digo de novo. Quando nós falamos que Cristo é o Filho unigênito do Pai, nós não estamos dizendo que de certa forma ele foi criado por Deus, mas que ele pertence à mesma substância. Então, ser filho do Pai é ser igual ao Pai, né? É ser Deus. Então, ele está pegando aqui, afirmando a divindade de Cristo, está reafirmando a trindade, que Cristo faz parte da trindade, um único Deus que subsiste em três pessoas, uma única substância, três pessoas. Então, ele está preparando a audiência para enfrentar os falsos mestres. Lembra que os falsos mestres estão indo contra a divindade de Jesus. Então, quando ele coloca Jesus como Filho de Deus e fonte das bênçãos, ele está já começando a combater a falsa mentira. E aí, combatendo a mentira, a falsa mentira, está combatendo a mentira. E aí, ele reafirma depois as bases da bênção. Olha como é que termina o verso 3. Tudo isso serão conosco em verdade e em amor. Você notou uma coisa interessante? Ele fala serão conosco, ele se coloca. Ele coloca no meio dessas bênçãos. Por quê? Provavelmente o que João está dizendo, ele está afirmando que ele não é um falso mestre. Porque se a comunhão só gira em torno da verdade e essas bênçãos são proclamadas por quem está em comunhão com a verdade e ele se coloca nela, então ele está dizendo, olha, eu não sou um falso mestre, eu não sou desses. Essas bênçãos aqui serão experimentadas em verdade e em amor, coisa que os falsos mestres não têm. Então, quando ele se coloca, ele está dizendo, olha, verdade e amor são requisitos básicos
para não serem um falso mestre. Eu não faço parte dos falsos mestres. Eu amo vocês em verdade, em amor, eu tenho comunhão, eu faço parte do povo de Deus. Então, não é de estranhar essa afirmação aqui diante desse quadro de infiltração do erro religioso, né, no meio da igreja que João está escrevendo. Então, nesse contexto de apego à verdade e ao amor cristão, isso é essencial para que essas igrejas experimentem essas bênçãos que vêm do Pai e do Filho e para que elas sejam mantidas. Então é sobre isso que João vai dizer. Ele vai reafirmar a importância da verdade e do amor, ou do amor na verdade, que é o que nós veremos aí nos próximos encontros. Por enquanto eu vou terminar com algumas aplicações finais, eu acho que o vídeo está ficando até mais longo do que eu queria, mas terminar com algumas aplicações finais. Primeiro, o que esses versos nos mostram? Eles nos mostram que um presbítero, que um líder, ele precisa amar a igreja. Talvez você não esteja acostumado com a ideia de presbiterato, então vou colocar líder, né? O líder, ele precisa amar a igreja, porque ele é responsável pelo pastoreio, pelo cuidado da igreja. A igreja não foi entregue a um pastor sozinho, né? Mas a igreja deve ser conduzida por um colégio de pastores, conhecidos também como presbíteros. Então, eles são aqueles que precisam zelar pela doutrina. E, meus irmãos, é muito trabalho envolvido nisso. E você só fará isso se você realmente amar a igreja. Então, é preciso, sim, amar o povo de Deus, ter desejo por estar com o povo de Deus. É triste quando os crentes não querem estar juntos, isso é um contrassenso, mas um presbítero precisa amar a sua igreja. Só assim ele vai conseguir defender a verdade, ele vai conseguir defender a igreja que Deus colocou por sobre ele. Segundo, a igreja é um local onde se reúnem os eleitos. Ele fala, né? A senhora eleita e seus filhos. Igreja, meus irmãos, não é um clube social, como muitos pensam. Não é só uma reunião da sociedade, é algo muito maior do que isso. A doutrina da igreja é algo fantástico, é muito maior do que uma mera reunião, não é uma reunião social. Nós nos reunimos ali, meus irmãos, com responsabilidades. É nessa comunidade que Deus ordena as suas bênçãos. É ali que nós encontramos a verdadeira comunhão e o amor. Então, olha, não pensa na igreja só como uma instituição, não, irmãos, como alguns querem te fazer pensar. Não, igreja é algo muito sério, é algo necessário, é ali, é no meio dos irmãos. Olha, se você carece, talvez você está passando por alguma situação difícil, eu te convido ao seguinte: vá à igreja, reúne-se, lógico, com a igreja sadia, que prega a verdade de Deus, mas vá a uma igreja. É ali, é nessa comunhão. Torne-se membro de uma igreja. E você verá, meus irmãos, uma igreja verdadeira é o local onde Deus ordena a sua bênção. Não é só um ajuntamento social. E por último, relembrar que a comunhão verdadeira só vem em torno de boa doutrina. Então, quando eu te digo para procurar uma igreja, procure uma igreja que zele, né, pela doutrina correta. Doutrina, meus irmãos, não é coisa fria, igual alguns dizem, não, doutrina é fria, a igreja é muito doutrinária, ela não evangeliza. Não, meus irmãos, doutrina é algo extremamente prático. A primeira carta de João mostrou isso para nós, a segunda vai mostrar também. Doutrina é algo extremamente prático. E nós só teremos comunhão verdadeira, só seremos verdadeiramente irmãos em Cristo quando zelarmos pela sã doutrina, pela doutrina bíblica. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos ensine a ser crentes fiéis, amarmos uns aos outros na verdade, junto e na reunião dos santos e dos eleitos de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem aí, se o Senhor nos permitir.